boa tarde a todos. Mais um pequeno vídeo com simplicidade e humildade. Hoje, particularmente, há muito tempo eu venho refletindo sobre isso, se falaria ou não, mas hoje me deu essa intuição, essa vontade, eu vim expressar. E o tema é diálogo com os espíritos, ou conversa com os espíritos. Particularmente, queria deixar uma deixa fora a parte, no sentido assim, eu compreendo que cada, vamos dizer assim, especificamente terreiro de Umbanda, ou cada casa espírita, né, ou, entre aspas, independente da forma, das regras, da ideologia, da concepção das pessoas, né, o grupo daquele terreiro, aquele grupo espírita, cada um vai ter seus moldes de acordo com as suas realidades e daquilo que consegue como verdade e realidade do que nutre, né, nos seus estudos. Entretanto, o que eu venho falar, nesse caso, tipo uma sugestão, mas que eu noto que aos poucos isso está ocorrendo, é muito lento, mas está. E por que eu queria dizer o seguinte, nessa parte aí? Tem pessoas que, assim, entre aspas, falam, tem determinado local específico para se conversar com o espírito, para se consultar, ou para tomar um passo, para tomar uma limpeza, enfim. Obviamente que sim, é claro que tem determinados locais apropriados para isso. Entretanto, eu vou dar um ponto de vista no sentido assim, um exemplo. Tem uma casa espírita que já faz mais de 30 anos, ou um terreiro de Umbanda, seja sagrado, esotérico, enfim, que está ali já faz mais de 20 ou 30 anos também. E o que acontece? Muitas das vezes, é claro que é um trabalho bonito, a caridade, né, o amor e a caridade, que ambas fazem, outras religiões também fazem, mas a questão aqui é mais nessas duas, entre aspas. Então, vamos dizer assim, o diálogo com os espíritos deveria ser algo um pouco mais avançado. Vamos dizer, como citar um exemplo, o Allan Kardec, por exemplo. O que ele fez, o projeto da missão dele, o que estava escrito em seus desígnios para trazer, eu não vou dizer revelação, porque mediunidade e falar com os espíritos isso sempre ocorreu em várias épocas da humanidade, várias civilizações, independente do seu ritual, magia, crença ou fé, sempre ocorreu o contato com o espiritual. Apenas ele, vamos dizer assim, ter um aprimorado, entre aspas, dentro da codificação que ele trouxe na visão kardecista dele, né? Mas o que eu estou querendo dizer, muita gente deveria, entre aspas, conversar entre grupo, entre os dirigentes, ou os pais e mães de santo, que eu acho essa denominação um pouco estranha, a gente ser feito no santo, mas enfim, é denominação do que o povo diz, né, pai e santo. Deveria ter aquele grupo de estudo onde escolheria o chefe da casa, o mentor da casa, e conversar se poderia, de alguma forma, algum médico específico, um médico que estude, que tenha conduta, que tenha ética, que tenha bom senso, que procure trazer uma revelação, algo a mais, tanto para os povos do terreiro, da casa, ou para as pessoas no geral. Vamos dizer assim, um diálogo que conversasse com os espíritos, além das quatro paredes do centro, ou do terreiro, ou da casa, enfim. Então, tipo assim, o que eu estou querendo dizer? É bonito, já é um trabalho grandioso, é claro, você está lá se tirando o seu tempo, no bom sentido da palavra, para ajudar os outros, para dar um passo, para dar um conselho, fazer desobsessão, enfim, é um grande trabalho, mas poderia, de alguma forma, aprimorar mais. Seria uma responsabilidade, um pouco a mais, seria, mas poderia trazer vamos dizer assim, algo a mais para o seu semelhante. Por exemplo, um livro, né? Como eu disse, acho que em alguns cantos já ocorre isso sim, mas é lento e é pouco. O que eu estou querendo dizer? Muita gente fala, mas não pode, entre aspas, conversar com o espírito se for fora do terreiro ou fora do centro espírita. Obviamente que as regras têm que ser seguidas, de acordo com a casa ou o terreiro. Entretanto, sabemos sim que esse mundo é vasto e não existe regra absoluta. O que eu quero dizer? Acontece, e nas histórias dos grandes médiuns, vamos dizer assim, o médium não estava no centro espírita, ou o médium não estava no terreiro de Umbanda. Às vezes a mensagem vem de acordo com o tempo determinado que a pessoa está disposto à precaução para escrever aquele livro.
eu não tô, peço desculpa que eu não estou sabendo expressar muito bem as palavras. O que eu quero dizer é o seguinte, não estou dizendo que tem que chamar em casa, tem que ser no quarto aqui, não é isso. Mas, tipo assim, poderia ocorrer um determinado local de estudo, se fizesse sério, para trazer uma revelação a mais para as pessoas. Às vezes com temas que para muita gente pode ser corriqueiro ou bobo, mas ia trazer uma evolução, um olhar bem mais apropriado para outras pessoas, né? Porque eu já ouvi isso de um amigo meu, em Cabaceiro, Paraíba, um amigo meu, que ele falou assim, não, mas não pode, o preto velho só pode chegar se for no terreiro de Umbanda. E aí eu fiquei assim, falta, irmão. E eu não quis me alongar muito porque eu vi que não é querendo ser melhor ou pior do que ele, não, porque eu também tenho minhas ignorâncias. Mas, de alguma forma, eu acho que eu acho que eu errei, porque eu tentei expressar para ele de uma maneira que talvez na minha realidade que ele não nutria. Mas, de acordo com a conversa foi levando, a gente se entendeu, mais ou menos. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, não é o altar da Umbanda que molda os espíritos, as consciências que plasmam aquela transfiguração. Não é a casa espírita que faz a feira ou o doutor ou o médico. Entende? Então eu acho que para um grupo assim realmente determinado, como eu acabei de dizer, escolhe-se um médio, não que os outros não sejam, mas tipo assim, cada um, aquele que tiver mais maturidade e propriedade de si, trazer isso uma revelação, perguntar aos espíritos, não é questionar, é perguntar. Por exemplo, a questão aqui não é misturar, é trazer mais conhecimento. É como se fosse fazer um bolo. Você vai pegando os ingredientes para formar ali o bolo. Então vamos dizer assim, chega ali perto, um exemplo, do médico, obviamente, e perguntasse algo não só relacionado com aquele grupinho, aquela área que ele atua. Perguntar, o senhor, como espírito, sendo médico, se o senhor fosse chamado para trabalhar no plano astral, na linha dos hindus, lá do hinduísmo, o senhor iria? O que é que o senhor acha? O que é que o senhor poderia falar sobre isso? Só para ver que tipo de resposta, de acordo com o espírito, se ele estiver ciente disso, que cada mensagem ou cada resposta poderia sim, de acordo com o preparo, trazer um conhecimento novo para as pessoas. Porque a tendência do planeta Terra, a tendência da humanidade agora é se tornar mais fraterno. Então isso poderia trazer uma coisa muito legal. Da mesma forma, no terreiro de Umbanda, poderia perguntar a um caboclo, ou a um preto velho, ou um pombogira, algumas coisas, não para misturar, mas para dar conhecimento sobre outras áreas. Entende? Questionar. Mas muitas vezes as pessoas não se dão a permissão, a leveza de fluir um pouco mais na espiritualidade. Então, tipo assim, na casa espírita só para tomar o passe e pronto. Ou o preto velho, o caboclo é só para fazer a limpeza ali, ou tacar tambor, se não é, que eu não estou aqui falando na parte dos ritos, encantos, mas tipo assim, o que eu quero trazer para quem tem paciência e muito mais evoluído que o entendimento, vai entender o que eu estou querendo dizer. Que já acontece, mas é muito pouco. Mas se a gente conversar com os espíritos, isso se tornaria bacana, de alguma forma. É claro, tendo um preparo, o agrupamento, o campo energético aí bem protegido, né? E poderia sim, de alguma forma, trazer mais conhecimento, de acordo, obviamente, se o espírito ou a entidade quisesse conversar e aceitasse essa proposta. Mas as pessoas, infelizmente, não agem. Eu creio que a fé é como respirar, é o tempo todo. Agora, claro, temos que separar os nossos afazeres, dia a dia, as coisas materiais para o espiritual. Mas, sabe, fica aquela coisa repetitória, sabe? Tipo assim, a mesma coisa, só naquele canto, só ali, é só ali que existe. Não é, gente. O que impede um espírito, um médico, um preto velho, chegar, entre aspas, se for o caso, no outro local, ou numa casa mesmo, especificamente. Se a gente estudar a história da Allan Kardec, vários cantos ele reuniu para estudo, né? Ele não ficou só ali no cantinho, ali, espírito, não, gente. Então, tipo assim, da mesma forma, o Rubens Saraceni, né? Ou vamos dizer, então, isso é bacana. Isso se você, não estou querendo dizer que está errado. Não, é claro que, como eu disse no início, tem que ter um local específico. Mas, se possível, com agrupamento, as pessoas deveriam sim procurar trazer mais revelação, conversar com o espírito, questionar, não no sentido de crítica, mas de reflexão, de estudo, coisa mais apropriada, entendeu? Recentemente, eu gosto muito de conversar e eu analiso muitas pessoas,
para aprender com todas elas, que Deus coloca no meu caminho, no destino. E eu noto que quando alguém fala de, por exemplo, morte ou reencarnação, as pessoas têm aquele padrãozinho ali, que não é errado, mas assim, é muito mínimo, que poderia ter mais vasto, entendeu? Então, acontece a pessoa dizer assim, mas se eu estudar, se eu ser uma pessoa boa, eu vou para alguma colônia, eu vou para algum céu, e o processo de desligamento eu sei que vai vir gente ajudar. E eu fico com o pé atrás, porque, tipo assim, nem todos têm o merecimento de ter os cordões energéticos, fluídicos, ser cortados na hora do desencarne. E o processo que acontece. Então, tipo assim, por isso que às vezes eu indico um obreiro da vida eterna, ou o guardião da meia-noite, em Rubens Saraceno, na Umbanda, porque ali mostra vamos dizer assim, cada um tem o seu processo, tem sua consciência, tem seu, entre aspas, passagem de karma ou não, transição para o outro lado, mas muita gente, às vezes, nem tem o conhecimento e quando se tem, se apega a uma realidade e às vezes não expande a consciência. Existem muitas coisas que não é comentada. Então eu creio que dentro da concepção da Umbanda e da casa espírita, se alguém chegasse e perguntasse, pode fazer um estudo apropriado, para quem sabe trazer um livro. Claro que já tem muitos conhecimentos por aí, de várias formas, mas sempre tem algo ali, vamos dizer assim, por trás das cortinas, que poderia ser mais apropriado, mais simples, de uma forma mais básica, para as pessoas que às vezes não têm capacidade de ir em certo local, porque isso existe muito. Então, eu sou uma pessoa que eu já tive experiência, poucas, mas tive, de ver pessoas que não iam para a casa espírita, não iam para o terreiro de Umbanda e conseguiam curar uma pessoa, ajudar. Fazer coisa assim de você dizer assim, ficar encabulado na época, quando não entendia, claro. Então, tipo assim, não é o congá que faz o espírito, ou o altar. Não é a casa espírita que faz o médico, por mais que isso é transfiguração. Existe espírito humano que estuda, chega nesse patamar depois de um tempo, mas a maioria são seres mais assim, adiantados, vamos dizer assim. Então, esse foi meu parecer sobre a conversa com o espírito que deveria ter, sim. Eu creio que a gente ouviu muitas coisas interessantes, né? Porque querendo ou não, os espíritos na quarta dimensão, vamos dizer assim, a gente fala, o plano extrafísico, né? Apenas mais sutil ou vibrando mais rápido, né? Depois da terceira. Alguns, não é crítica, é análise, alguns têm quase os mesmos apegos que nós temos. A diferença é que não se corrói, né? Mas você vai encontrar, sim, espíritos com certos apegos, até no bem, por que não dizer? Existe vários níveis de consciência. E a gente conversando, perguntaria ou procuraria. Temos que a gente podemos estudar esse livro aqui com o senhor, fazer para o seu dia ou a senhora, enfim, dependendo do mentor ou guia da casa, do terreiro. Então, é claro que é uma coisa para se pensar, conversar, né, ter assim um preparo, mas eu garanto que se as pessoas realmente, de coração, quisessem melhorar essa visão espiritual, né, sempre pensando também de mais humildes, que às vezes não tem tanto conhecimento, ou para outros que às vezes não tem, com certeza traria mais conhecimento para nós, com certeza isso aí traria. Você ia se surpreender com, às vezes, a resposta que o Espírito poderia dar, né? Chegar perto do Espírito e perguntar as coisas, não do dia a dia, mas no sentido espiritual, da leveza, da vibração, da frequência, né? Você vê que até hoje, por incrível que pareça, dentro do modo de Umbanda, até hoje tem gente que acredita que o Exu, depois que o Espírito, quando ele sobe o nível de Exu, vira preto velho. Infelizmente tem gente que vê isso e às vezes o espírito já tem essa categoria, essa frequência, essa vibração fluídica nele. Ele pode vir com preto velho, como pode vir num doutor, na casa espírita, como pode vir com um caboclo, pode ir em outros locais que não sejam espírito ou umbanda, influenciar talvez um pastor evangélico, uma passagem bonita da Bíblia, pode ir para, sabe, o hinduísmo. Então conversando, só que as pessoas às vezes são tão fechadas que assim, não todas, é claro, há alguns que é complicado. Se acha o detentor da verdade e a gente sabemos que não existe verdade absoluta. Então, esse era meu parecer, foi minha sugestão. Peço desculpa aí, um pouco atrapalhado, mas escute com o coração o que eu falei, com paciência, e vocês vão ver que talvez algo bom saia daí.
para nossa evolução. Afinal de contas, todos nós evoluímos. Salve a fraternidade.